E estamos ao vivo, senhoras e senhores, desde este canal Ufologia Hiperbórea. Projeto OVNIs, nesses tempos realmente finais, retoma. Voltamos às plataformas sinárquicas, porque tem que se informar as pessoas, seja como for. Então, estou acompanhado de um dos membros mais importantes da equipe do Projeto OVNIs, que contribuiu com sua obra, com sua grande capacidade de investigação e reflexão, que nos permitiu também contar com o terceiro livro da saga, A Origem Extraterrestre. Andréa Vitória Cano, bem-vinda. Obrigada, licenciado Pablo. É um gosto compartilhar esta live com você e temos muitos temas interessantes. Há um teminha por aí que está indo profundamente com umas supostas revelações dos Estados Unidos. Bom, queremos ampliar o tema. Já estive dando umas pequenas introduções em alguns meios de comunicação. Queremos aprofundar e dar um pouquinho mais de detalhes nesta temática tão interessante. Muito obrigado. Bom, bem, é uma arte. É uma arte fazer essas lives, graças a essa tecnologia que nos permite dar esse tipo de surpresa. É importante que nos manifestemos com esse tema especial, por isso preparamos algo fora do comum, um material extraordinário, e vamos a tirar os grãos, esmiuçar, como ninguém, a notícia conjuntural que fez um boom nas redes sociais. Esse senhor David Grush, qual é o sobrenome? Agora mesmo me foi. E há outras testemunhas que compareceram ante o Congresso norte-americano e suas declarações causaram uma revolta, ficaram virais. E ufólogos convencionais falaram coisas tão infantis e continuam perguntando, Andréa, se estamos sozinhos. Aqui vamos para outros rumos. Estamos tratando de aprofundar e mostrar às pessoas o que vem realmente. Então é importante dar algumas referências acerca desse evento extraordinário. Fizemos algumas entrevistas que nos requereram na Bolívia, se lembraram de que existimos cada vez que acontece alguma coisa. Se lembram do projeto OVNI. Deviam ter isso muito presente, porque é um tema que não caduca, é um tema que nos concerne dia a dia. E deveriam ter essa informação exatamente para quando se dê essas coisas, porque já sabem que o projeto OVNIs já falou delas com antecipação. Bom, estamos lançando de surpresa essa live. Agradecemos até agora ao único ouvinte e televidente que já está conectado, não sei como soube, porque não compartilhamos, e se não estamos compartilhando, isso nos preocupa. É um seguidor acérrimo também de vários canais informativos de streaming e já conhece então a nossa temática, então lhe agradecemos muito sua presença, do nosso primeiro participante da live. Sim, são 3 protagonistas desse encontro que tiveram no Congresso, essa petição de um relatório sobre os casos OVNI, o tema ufológico, o tema dos extraterrestres, causou muito incômodo, porque se deu a notícia muito por cima, ninguém aprofundou, muito menos os ufólogos profissionais.
conseguiram pegar realmente todo esse tema como o Jaime Maussan. Convocaram ele, canais de televisão da Bolívia, mas o projeto OVNIs é infinitamente melhor, camarada Andréa, infinitamente superior a este oportunista que está aí justamente porque não vai aprofundar jamais no tema OVNI, jamais vai prejudicar o sistema que o esconde, não é certo? Assim é. Não se trata de ver luzinhas no céu, é muito mais profundo do que isto. Certamente. E, bom, já que estamos lançando toda essa primícia, nós, sim, vamos convocar especialistas extraordinários na temática. Há um tempo, eu e a Andréa Vitória Cano ficamos fascinados com os temas que nos deu Paul Alice em seu canal The Fifth, ou, bom, quinto tipo. Fifth, em inglês, como que seria? Type. Isso, um canal extraordinário, um investigador com um currículo sobre estudos de filologia, filosofia, esoterismo, religiões, que Maussan não pode jamais emular, talvez não tenha tempo para isso. E disso vamos falar justamente. Trabalha com um grande investigador, um filólogo, que trabalhou para o Vaticano, com traduções lineares da Bíblia. Um especialista em idiomas, linguística, extraordinário. Mauro Biglino. Justamente nesse senhor nos vamos apoiar para que se veja como aprofundar em uma notícia dessa natureza. Então vamos começar. A introdução dessa live, esta é a primícia que vamos aqui pelo canal de Ufologia Hiperbórea, o novo canal do Projeto OVNIs nesta plataforma sinárquica, que nos censurou tudo, com a ajuda de agentes estrangeiros e com toda uma tramóia conspirativa para acabar com a difusão que estávamos fazendo. A informação que oferecemos às pessoas abre os olhos e não vão permitir, é perigoso, mas por não prestar atenção ao que lhes dizíamos, vejam o que aconteceu em 2020, com um saldo de 10 milhões de mortos, e uma quarentena e uma ditadura planetária que jamais se pensou que poderia acontecer. Então, esse é o momento de informar, e informar-se porque nós anunciamos isso há 15 anos. Estamos informando as pessoas porque vem algo grande, extraordinário, não é certo? E vamos a esmiuçar depois de darmos essa introdução. Já apresentamos nosso protagonista, então vamos prepará-lo. Estamos começando. Mauro Biglino. Bom dia a todos. Tratemos de manter-nos atualizados para que não nos surpreendam, que não sejam surpresas demasiadas. Há uns vídeos atrás, lhes falei de um tal David Grush, ex-funcionário das agências de defesa dos Estados Unidos, que fez uma série de revelações a jornais e canais de televisão em relação ao que o governo dos Estados Unidos, segundo ele, mantém oculto do Congresso dos Estados Unidos toda uma série de notícias, de informação que seria muito importante, relacionadas com as UAP. Inclusive, ocultaria o fato de que o governo dos Estados Unidos estaria em posse de parte de aeronaves ou aeronaves inteiras de
de origem extraterrestre, e em seu momento o Congresso havia se reservado o direito de dedicar uma audiência exatamente a este tema, e isso aconteceu nos últimos dias. Tomei algumas notas porque a audiência foi muito longa e, portanto, é bom chegar à essência. Em essência do que se disse. Na realidade, a testemunha que se escutou não foi só o David Grush, mas também havia outros 2 soldados, 2 pilotos. A diferença entre Grush e os outros 2 pilotos é que Grush conta o que lhe disseram. Nos anos de reuniões com 40 funcionários de defesa e do Pentágono, que lhe disseram exatamente as coisas que revelou. Pelo contrário, os outros 2 soldados são testemunhas presenciais, e o importante é que esta audiência se realizou sob juramento. Então, aqui temos que entender que o juramento é um fato muito importante ali, nesta ocasião, porque também implica possíveis consequências penais. A audiência esteve a cargo do Subcomitê de Segurança Nacional, Fronteiras e Relações Exteriores. Muitos dos assistentes o chamaram para a discussão mais bipartista que teve lugar no Congresso este ano, porque aqui realmente tenho que dizer que não há bandeiras políticas, não há ideologias, há um desejo de saber a verdade, portanto foi verdadeiramente uma audiência bipartidista. A audiência para a audiência assistiram 2 ex-pilotos da Marinha dos Estados Unidos, David Fravor e Ryan Graves, e um ex-oficial do Serviço Secreto convertido em informante, que é este David Grush, que já mencionei. Para os seus testemunhos, logo é claro que os vemos, também se adicionou o de um deputado, Matt Gaetz, a quem recentemente se mostrou uma foto do objeto, em sua opinião, desvinculado de qualquer capacidade humana, portanto, uma capacidade que não pertence nem aos Estados Unidos, nem aos seus adversários, logo Rússia, China, etc. A foto se mostrou, entre outras coisas, depois de numerosos obstáculos por parte das autoridades, e foi mostrada diretamente pelo piloto observador, quer dizer, por ele que tirou a foto, e era uma frota de 4 UAP. Agora se o chama UAP, quer dizer, fenômenos aéreos não identificados, e não mais OVNIs. 4 UAP em formação de diamante avistados durante um exercício no Golfo do México. Certamente essas observações visuais, que também foram fotografadas, são confirmadas por radar, e as imagens se mostram diretamente a Gaetz, pelo que há, como se diz, uma dupla verificação. Entre outras coisas, a aproximação desses UAP provocou o mau funcionamento do sistema de radar em infravermelhos, o que obrigou o piloto a utilizar o sistema manual. Gaetz descreveu o objeto como uma esfera cuja construção parecia afastar-se das técnicas que conhecemos. Então, além dos testemunhos militares, também está este testemunho direto deste membro do Congresso estadunidense. Também Gaetz, entre outras coisas, aumentou a dose e disse que o escritório de investigação de UAP do Pentágono recebeu recentemente relatórios de mais de 800 avistamentos de pilotos que continuam temendo por seus trabalhos. Então, apesar dos
dos chamados à abertura que já se tinham feito há meses e dos que já falamos, os ciclistas, ainda é difícil falar porque temem por suas carreiras. Este congressista, portanto, Gaetz, pediu para mudar esse tipo de pensamento e cultura e apressar-se. Entre outras coisas, os pilotos também temem por sua segurança e por seu trabalho, porque acontece muito frequentemente que, pelo motivo dessas reuniões, seus equipamentos não funcionam e, portanto, quando eles vêm vir, também têm medo. Nem dizer, eles têm, e, portanto, trata-se verdadeiramente de uma questão de segurança nacional, de segurança também para as suas vidas, mas, por sua vez, os legisladores de ambos os partidos que integram o Congresso expressaram sua frustração pela impossibilidade de obter informação diretamente das Forças Armadas e das agências militares e de inteligência, pelo que, evidentemente, ainda há um escrutínio, apesar de que, durante as declarações de abertura que segue, continua sendo um controle muito forte. Mas vamos aos 3 testemunhos. Fravor, Graves e Grush, que foram escutados sobre o tema WAP, que por ora tudo há que se dizer, está se tornando um dos mais discutidos no Capitólio. E essas 3 testemunhas adicionaram novas informações, agregaram novas adições, informações, ao que já se deram a conhecer ao longo dos anos em numerosas entrevistas, mas aqui há que se ter uma coisa muito clara. Uma coisa são as entrevistas que se dão a conhecer aos jornais ou às televisões. Uma coisa são as declarações que se faz sob juramento no Congresso. Entende que que são situações muito diferentes? De fato, um dos aspectos mais significativos é exatamente este, quer dizer, que ofereceram testemunho sob juramento, emitido a funcionários eleitos, conscientes de que o perjúrio nesta situação, segundo a lei federal dos Estados Unidos, é punível por 5 anos. Assim que isso não é piada. Não se trata de falar aos jornais para causar sensação, mas de colocar em perigo a própria carreira e, inclusive, a liberdade individual. O primeiro destas testemunhas, Graves, é um piloto de F-18 que informou avistamentos de cubos escuros dentro de uma esfera de luz vistos por todo o esquadrão que comandava. Um esquadrão inteiro que ele representou nessa audiência do Congresso. Adicionou que os avistamentos não foram isolados e, se todos puderam ver os dados do sensor e o vídeo que presenciei, disse Graves, nossa conversação nacional mudaria hoje. Que se todos soubessem o que realmente fazem esses WAP, as coisas mudariam. E também diz, se são drones estrangeiros, é um problema de segurança nacional. Se são qualquer outra coisa, é um problema tanto para a segurança nacional como para a ciência, porque não estão, já venho explicar. A segunda testemunha, Fravor, que é piloto da Armada, da Marinha, contou seu encontro com um objeto de forma ovalada frente à costa da Califórnia, que teve lugar na presença de um colega. Este objeto não tinha aberturas nem juntas, flutuava sobre a água e logo subiu rapidamente a mais de 12.000 pés no ar. Bom, este objeto que flutuava sobre a água
me lembra o versículo bíblico que diz que o Ruach dos Elohim, Merashefet, flutuava sobre as águas e, portanto, devo dizer que essa deposição poderia ter um paralelo com a deposição que encontramos feita pelo autor do livro de Gênesis. O interessante é que rapidamente subiu a 12.000 pés de altura, mas em menos de um minuto foi detectado a umas 60 milhas de distância. Logo, em menos de um minuto, percorreu 60 milhas. E desde o porta-aviões conseguiram que se mantivesse em voo. O OVNI Tic Tac foi batizado por sua forma, quer dizer, por seu formato cilíndrico com os dois extremos arredondados, que é exatamente o que tinha visto o profeta Zacarias, por exemplo, que descreveu um cilindro voador com uma longitude, um comprimento de 20 côvados e largura de 10. Assim que aqui temos duas deposições, uma contemporânea e outra de alguns milhares de anos, que nos fazem pensar no mesmo tipo de objeto. Todos os pilotos que participaram neste avistamento pedem mais transparência em suas experiências. Entre outras coisas, 3 desses pilotos declararam sobre o caso, mas, pelo que, na realidade, pedem maior transparência exatamente porque temem por suas vidas, porque se deram conta de que o que fazem estes objetos é incompreensível, vai contra as leis da física que conhecemos. Fazem coisas que nem sequer imaginamos e, portanto, são potencialmente extremamente perigosas. Voltando a Grush, que há que se dizer é o único dos 3 que não viu pessoalmente, quer dizer, ele fala por testemunhos que gravou em 4 anos, reunindo-se com 40 funcionários que lhe disseram estas coisas, e não é casualidade que Grush seja o testemunho mais discutido e seja o ex-oficial de inteligência, mas sempre sob juramento. Quando se lhe pergunta se pensava que o governo dos Estados Unidos estava em posse de UAP, Grush respondeu que considerava uma certeza, depois de ter entrevistado mais de 40 testemunhas em 4 anos. Então, ele não o viu em pessoa, isso há que se reiterar. A diferença, diferentemente das demais testemunhas, mas para ele é uma certeza. E essa certeza deriva-se destas entrevistas. Algumas destas UAP, inclusive, continham material biológico, quer dizer, material vivo. E aqui me lembro do profeta Zacarias, que nos fala de um efa voador com uma abertura, um círculo de metal, e dentro deste efa voador estava ela. Era uma mulher, uma personagem feminina. Quando se lhe perguntou, alguma dessas WAP continha material biológico? Ele responde, sim, eu confirmo porque me disseram. Também se perguntou a Grush, conhece pessoas que foram objeto de tentativas durante anos para encobrir ou ocultar estes aspectos? A resposta a esta pergunta foi sim, pessoalmente. Logo, Grush disse que também recebeu um grande apoio de seus colegas desde que decidiu apresentar-se. Por outro lado, também falou de uma intensa atividade de represália ativa por parte de executivos das agências com as quais trabalhava, e aqui há que se reconhecer sua coerência e valentia.
porque também interpôs um processo contra as autoridades, pelo que isto não é pouca coisa. E Gramsci chamou a esta atividade de represália ativa, um verdadeiro terrorismo administrativo. No final da audiência, os legisladores quiseram sublinhar ou ressaltar o trabalho bipartidista que se vem realizando desde há anos neste tema, apoiado por membros da Câmara e o Senado, que buscam e querem clareza e transparência sobre a ZUAP. Afortunadamente, esperamos que essa solicitação realmente encontre os desenvolvimentos necessários e encontre as respostas necessárias também, porque nós que temos a mente aberta sabemos bem que algumas dessas declarações contidas nas audiências correspondem a coisas que foram escritas durante vários milhares de anos em textos antigos. Pensemos, por exemplo, no Êxodo, quando Moisés com Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel vão procurar Yahvé, com quem logo comem, e dizem no versículo 10 do capítulo 24, viram o Elohim de Israel e debaixo de seus pés tinha um pavimento de placas de záfiro, da pureza do próprio céu. Aqui, com efeito, a tradução literal é: e viram o Elohim de Israel e debaixo de seus pés, como obra de lâminas de céfiro e como osso dos céus. O termo que se traduz como osso é etzem, que também significa essência, substância, poder. Então era algo, ou seja, o piso era algo sumamente brilhante, quase como vidro brilhante. Logo, obviamente, temos todos os testemunhos escritos no longínquo Oriente e neste ponto também podemos chamar a essas deposições ou audiências que se encontram em muitos documentos. Só lerei alguns no Vimanika Shastra, no Samarangana Sutradhara, no Rigveda, Yajurveda, Atharya-veda, Ramayana, Mahabharata, Purana, Bhagavata, Avadana, Raghuvamsa, Abhirakadibalsa, Jatalas, etc. No final dessa lista, obviamente, não posso esquecer de inserir as declarações que temos na Bíblia, que vão de Moisés até Elias, que inclusive subiu a uma dessas UAP, Ezequiel, que inclusive subiu a estas UAP, Zacarias, assim que já temos também no chamado texto sagrado do cristianismo uma série de audiências juradas no sentido de que quem viveu essas experiências foram profetas. E profeta, sabemos, não significa o que prediz o futuro, mas significa o que fala em nome de... E assim que eram personagens eminentes, da mesma forma que essas pessoas que testemunharam sob juramento no Congresso estadunidense são eminentes, assim que estamos ante um período que se prolongou durante vários milhares de anos, no qual milhares, quase diria milhões de pessoas, além desses soldados que emitem declarações juramentadas, nos falam de objetos voadores, dos quais não se pode dar explicações, e isto acontece em todo o planeta Terra. E, portanto, frente a estes documentos, frente a estas audiências, frente a este grande interesse do Congresso americano, interesse bipartidista, isto é importante porque é uma garantia de que tarde ou cedo chegaremos a ter alguma informação a mais. Não estou dizendo a verdade, mas talvez também a verdade, pois estamos de frente a um conglomerado de documentos que se referem todos ao mesmo
tipo de fenômenos que agora se denominam WAP. Então, frente a essa revolução, a esse alvoroço de documentos, qual é a atitude mais inteligente que se pode ter? É ter a mente aberta, porque necessitamos saber que a surpresa neste ponto está realmente à volta da esquina. Adeus, obrigado e até a próxima. Interessantíssimo! Muita informação e resgato duas coisas. E aqui, como menciona Zacarias, aqui exatamente temos a Bíblia. Vejam aqui, exatamente aqui temos marcado, e é Zacarias 5, versículos 5 a 9. Eu vou ler para vocês como está aqui. E saiu aquele anjo que falava comigo e me disse: ergue os olhos ao ar e veja o que é que sai. E disse: o que é? E ele disse: isso é um efa que sai. E além disso, disse: esta é a iniquidade deles em toda a terra. E eis que levantaram a tampa de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio daquele efa. E ele disse: essa é a maldade. E a jogou dentro do efa, e jogou a massa de chumbo na boca do efa. Olhei para cima novamente e vi duas mulheres que saíam, e traziam vento em suas asas, e tinham asas como de cegonha, e levantaram o efa entre a terra e os céus. Que interessante, já na Bíblia se falava, obviamente, dos OVNIs. E um segundo ponto, para ir desentranhando isto que vimos, é que importante que é a Safira em tudo isto, porque a Safira foi o que também sustentou a Arca de Noé. A Arca de Noé não esteve sobre as águas, ou sob as águas, sobre as águas. Flutuava sobre as águas. E aqui vem o interessante. Safiro, em hebreu, é Safir, ou Zefir, que significa brilho de Deus. Para os estudiosos da sabedoria hiperbórea, nem sempre os OVNIs são como se entende, né? Um artefato, a nave como tal. Também os extraterrestres podem ser o OVNI, são o veículo, porque estão cobertos ou recobertos por sua própria mônada e são luminosos. Então, neste sentido, a Safira, que vem de Zéfiro, novamente, para os que sabem dos fundamentos da sabedoria hiperbórea, é muito relevante o dado, é muito relevante esse dado. Também se fala que a Arca de Noé, as tábuas da lei, me lembra, licenciado Santa Cruz, onde estão as tábuas da lei, onde estão contidas as tábuas da lei? Eu esqueci nesse momento. A Arca da Aliança? A Arca da Aliança está revestida de safira. Então, temos dados valiosos de que estas entidades também podem viajar com este brilho de Deus interdimensionalmente. O que acha desse dado, licenciado? Bom, está excelente. Sobretudo, o que lhe pareceu o Mauro Biglino? Muito esclarecido, esses são os ufólogos que devem emergir para que deem luzes ao seu posicionamento. Ou seja, não é só ser ufólogo, ver os OVNIs e fotografá-los. Tem que se ter estudo, tem que se saber semântica, semiótica, linguística, filologia, esoterismo,
religião, teologia, filosofia. É importante a teologia aqui, porque tudo tem a ver com tudo. E os OVNIs estão dentro das religiões, e as religiões estão dentro dos OVNIs, assim como os OVNIs estão dentro da política. Mas o vídeo, Andréa, na verdade é fabuloso porque não somente é fabuloso a exposição de Mauro Biglino, falando desse tema fascinante, que extraordinário, eu tiro o chapéu, infinitamente superior à superficialidade de Maussan. Deuses do Olimpo, todo mundo virá o Maussan, porque não diz nada. Não falta que diga, não estamos sós, né? E festejemos. Será que é para festejar? O fato de que venha uma grande manifestação extraterrestre e que vão distorcê-la, vão alterar, vão manipular com o que se chama Blue Beam, Sky Beam, e todos dizem, são hologramas, vão fazer hologramas. E todos esses pilotos que declararam sob juramento, e todas essas provas que estão mostrando no Congresso norte-americano, mostram naves espaciais que nós descrevemos no projeto OVNIs. Naves em forma cilíndrica, como os Andromeda Gerrat, e Biglino está falando disso. Então é surpreendente. Não é que o Blue Beam vai lançar hologramas, senão que vão distorcer o fenômeno OVNI. Vão mostrar os avistamentos porque não podem escondê-los e as pessoas vão pensar que são hologramas e não são. E o que vão querer sustentar e esconder? É a pergunta. E isso temos que chamar para reflexão. Porque emerge justamente agora essa grande demonstração no Congresso norte-americano de Crush. Bom, menciona o Biglino, 3 testemunhas fundamentais que fazem suas declarações. Pilotos, agentes da CIA, mostram as evidências, as fotografias. O que é que vem por aí, Andréa? Bom, o pânico que Estados Unidos tem é porque os OVNIs não são deles, não estão do lado deles. Isso é o que os está preocupando, porque não é aqui um segredo que os Estados Unidos têm sua base na Área 51, que antes se chamava Groom Lake, e fizeram uma montagem super fraudulenta para poder fazer tudo que se está tecnologia inversa, baseada em OVNIs, de alemães, em 1945. Então fizeram toda essa parafernália e terminou na Área 51. Tampouco a gente tem que se escandalizar porque os avistamentos de cubos foram vistos no Texas, no El Paso, onde o MI5 e o MI6, onde os serviços de inteligência soviéticos estiveram em estado de alerta por causa destes avistamentos. Tampouco é um segredo que os Estados Unidos tenha também agências ultrasecretas onde desenvolvem protótipos triangulares, chamados DARPA, que são os famosos projetos negros. Há escoltas no decorrer da história dos presidentes que são extraterrestres. Os extraterrestres negativos, que são os que colaboram com essa potência dos Estados Unidos, são aqueles que abasteceram de tecnologia e de armamento. Agora o que está acontecendo é que estão perdendo o controle, já não sabem de onde estão vindo essas naves. Se realmente essas naves que estão vendo que não são deles e estão fora do seu controle, vão começar a atacar
Então, o que vão fazer é a grande pantomima para fazer com que as pessoas se contra estes avistamentos que vêm da Antártida. Os Andromeda Geratis são protótipos de OVNIs alemães. Os Hannibal, os Vril 1, Vril 2 são protótipos alemães, onde tem bases intraterrenas na Antártida. Então, por que militarizaram a Antártida? É um continente desértico. Por quê? Há mais de 25 bases nessa zona desértica. O que estão vigiando? Estados Unidos se esqueceu do ataque que sofreu o almirante Byrd quando foi com a sua frota, quando foi com os seus barcos, tudo isso, e não emergiram os OVNIs da Antártida e cortaram os navios na metade? Então, justo agora está surpreso os Estados Unidos. Claro, vamos ver, arredondando, licenciada Andréa Vitória Cano. Aqui há temas importantes. Estão alertando as pessoas sobre o fenômeno OVNI, não de uma maneira muito positiva, como quer ver a ufologia convencional. Quer dizer, estão nos preparando para temer a esta emergência. Exato. É o que você acaba de dizer. Vão virar a nossa torta. Vão mostrar estes extraterrestres como invasores. Extraterrestres como os maus do filme, quando não são nem invasores extraterrestres e nem os maus do filme. Que toda a parafernália do objetos OVNIs, com a engenharia reversa que fazem, de naves extraterrestres encontradas, caídas aqui ou lá, mas sim tecnologia desenvolvida no Terceiro Reich, maravilhosa, que eles roubaram e levaram para os Estados Unidos para fazer esses testes, essas provas, e esconder o avistamento de Kenneth Arnold, o famoso OVNI em forma de triangular e, ao mesmo tempo, como prato voador, disco voador, e daí surge o nome de discos voadores. Um avião chamado Goda, modelo alemão, protótipos experimentais que eles estavam testando em Groom Lake. Tudo isso eles esconderam com a parafernália dos extraterrestres e começaram a colocar já, desde ver a invasão extraterrestre, com David Pearce e todas essas séries de televisão que nos mostravam o modelo Hannibal, desenvolvido na Alemanha, este OVNI em forma de disco voador, em forma de sino achatado com protuberâncias na parte de baixo, como o OVNI dos extraterrestres que queriam destruir o mundo, colonizar a Terra e eram inimigos de David Pearce. Lembram-se de ver Invasão Extraterrestre? Deste programa? Ou seja, já estavam nos mostrando o Blue Beam. Naquele então, não é teoria da conspiração. Ali já estavam fazendo o Blue Beam ou Sky Beam. Já desenvolveram isso. Não é apenas um tema de tecnologia holográfica, mas sim de distorção do fenômeno OVNI. Completamente. E isso é o que estamos vendo. Porque vai haver, ante o que está acontecendo, o mundo degradado, com uma corrupção total. As próprias pessoas já em seus próprios países não suportam as suas castas corruptas, as castas políticas corruptas. Vejamos o que está acontecendo na Europa, na Espanha, no Brasil, nos Estados Unidos há pouco,
até eleições democráticas sujas, alteradas, falsas. Estamos vendo, a democracia já não é confiável e as pessoas já estão até aqui. Depois da pandemia, a sociedade, a democracia já não oferece solução para os problemas, para as nações do mundo, porque já ninguém confia nela. Já ninguém confia nos governantes, nem nas esquerdas, nem nas direitas. Estão vendo que tudo isso é uma grande pantomima, é uma mentira, uma guerra que se trava nos céus entre duas facções extraterrestres está baixando para a Terra. E os que dominam a mídia no mundo agora são os extraterrestres negativos. Querem mostrar para nós os extraterrestres que vão emergir da Antártida, vão emergir dos mundos intraterrenos, porque não é somente a Antártida. Estamos falando de que há um mundo intraterreno aqui na América do Sul, o Amazonas, os Andes, está recheado de entradas para o mundo subterrâneo, mundos intraterrenos de onde saem essas naves. Vão sair aproveitando essa queda estrepitosa do sistema global, porque vai cair. O que é que nos vem, licenciada Andréia? O que vai acontecer? A guerra está baixando. Essa guerra vai tocar o chão em todos os nossos países. Começou na Ucrânia. Vão ter eclosões e réplicas em todas as partes do mundo. Por quê? Porque a parte do que estou dizendo, as esquerdas e direitas, duas facções do próprio sistema global estão lutando pelo domínio do mundo e estão, segundo as palavras de Salbuti, Quique Romero, o estão destruindo. Estão se aproximando à verdade. Olhe, o Mauro Biglino, não sabemos se chegou até a sabedoria hiperbórea, mas confirma tudo. Tudo o que vimos pregando há 15 anos. E confirma tudo o que afirmava Luiz Felipe Moiano no mistério de Belicena Vilca e na sabedoria hiperbórea. Aqui na Bolívia, olha o que está passando, o caos político, a corrupção, a baixeza, tanto das castas políticas como das sociedades, está levando a uma confrontação civil. E essas guerras civis, elas vão replicar. Quase acontece no Brasil com a questão do Bolsonaro, Lula e essas eleições estranhas que existiram. Agora na Espanha, nos Estados Unidos com o Donald Trump, Biden, às bordas de uma guerra civil. Bom, não aprenderam a lição, não lhes vale, parece que estão buscando isso, procurando. Vão voltar a fazer fraude eleitoral para promover o seu comunismo, o filho pródigo, mais caro que a sinarquia tem, esse sistema que a protege. Olhe, com toda a miséria cubana, não vale nada para eles de que a Cuba esteja caindo em pedaços, as pessoas estejam se apodrecendo literalmente nesse país. Tanto lhes faz defender o comunismo e mentir para as pessoas. Deuses, as pessoas já não creem nisso, não vão deixar. Então, o que é que vem agora? A batalha final. E essa batalha final vai aterrissar em nossas nações. Na Bolívia, com o fenômeno igual do marxismo, que vende a mesma cortina de fumaça que engana a população contra uma população que já não quer ser enganada. E o mesmo vai acontecer no Chile, na Argentina, na Colômbia. O que está acontecendo na Colômbia?
os fiscais agarraram o filho do presidente, o Petro, que diz, licenciada, eu lhe dou a palavra para que demonstre, discrimine. Já estamos entrando na matéria. Sim, já estamos no pleno desenvolvimento do que é o desenlace final. E há muitos anos estamos avisando as pessoas, só que as pessoas têm memória a curto prazo. As pessoas, um ano atrás, já não se lembram de nada. É preocupante. Então, o que se vem é realmente preocupante, porque não só nos países que o licenciado Pablo enumerou, mas também na Espanha, vão acontecer guerras civis e aí vai se jogar tudo pelo tudo e temos que saber quem é quem. É aí que temos que saber quem é quem. Se ainda não sabem, senhoras e senhores, pois tem que começar a pegar o livrinho de Projeto OVNIs, pegar o Belicena Vilca e saber quem são os alienígenas que estão governando o mundo e querem nos submeter a este totalitarismo mundial, satânico, totalmente pervertido, como estamos vendo. E quem são os extraterrestres que querem liberar exatamente deste jugo? Vocês têm que aprender a diferenciá-los, porque senão vocês vão ser vítimas do engano, vão sucumbir novamente ao engano final que a sinarquia preparou. E aqui é muito importante enumerar-lhes isso. A globalização, o processo de globalização tem 12 passos. 12 passos que eles vão cumprindo conforme sua agenda. Então, escutem bem isto. O colapso do sistema financeiro global, o grande reset econômico, crises econômicas, convulsões sociais, pandemias, aquecimento global, ataques terroristas de falsa bandeira, as guerras no Oriente Médio, acidentes ecológicos e ambientais, assassinatos de figuras políticas ou religiosas importantes, colocação em cena de um evento religioso. Aqui temos o Blue Beam, ou a colocação de uma invasão extraterrestre. Aqui temos o Sky Beam. Então, e ataques a países que não se alinhem com as imposições dessa nova ordem mundial e os qualificam de estados transgressores ou de estados terroristas. E temos visto que em cada uma das coisas que eu enumerei, que se está levando ao pé da letra a agenda. Estamos passando por tudo, só falta a invasão extraterrestre. Então, é para nos voltarmos contra essas entidades que, sim, são positivas. As que Felipe Moyano muito claramente disse que vão sair no final do Kali Yuga, quando tudo estiver em caos, em chamas, aí onde se vão dar as batalhas. E só respeitarão o signo do sangue puro, porque não vão deixar pedra sobre pedra, senhores. Então, nesse momento, o que corresponde a nós, o que cabe a nós? Informar-nos, despertar, purificar o sangue, para que tenhamos uma possibilidade de presenciar semelhante guerra essencial entre o bem e o mal e poder fazer parte dela, lutar pelo bando adequado dos alienígenas. Veja se isso nos diz Jaime Maussan, JJ Benítez, se nos diz isso o Sisto Paz. Já escutei ufólogos, entre aspas, que dizem o mundo está se acabando e a vida é curta, vamos aproveitar, há que se beijar e dançar e fornicar, porque isso já vai se acabar. Uau, que linda mensagem! Não, senhores, há que se preparar psicologicamente, mentalmente, espiritualmente para a luta que temos que travar. E isto temos falado em repetidas ocasiões. Isso não é uma novidade. O que vem é algo grave.
E a grande maioria, senhores, vão perecer nessa luta, quer seja do bando dos sinistros ou extraterrestres negativos, também vão ser. E muita gente que ainda está na confusão também vai ser. É o reset da humanidade. Este reset esteve presente em diferentes épocas da história. Senhores, resetearam a humanidade, resetaram a humanidade. Então, isso nos espera. Então, temos que estar alertas, vendo os sinais e não estar seguindo paspalhos que não nos dizem nada e que temos que nos unir como irmãos, porque pensam que os irmãos maiores da Confederação Galáctica vão salvá-los. Não, senhores, isso não vai acontecer. Não, por mais que se ajoelhem e pensem que são nossos irmãos maiores, não vai acontecer. Então, essas são as minhas palavras, licenciado. Muito bem, estamos aqui nessa live, Projeto OVNIs Contra-Ataca, parte 2. Já vem aí o regresso do Projeto OVNIs, agora mais necessário do que nunca. Porque nos apagaram de todas as plataformas, licenciada Andréa Vitória Cano? Porque somos teóricos da conspiração? Não, porque temos razão. Porque essa censura nos deu a razão. Mas estamos voltando por uma questão de honor, de honra. Ouça, temos que informar as pessoas, temos que fazer todo o possível para chegar até eles. Até agora, fizemos o nosso trabalho até a saciedade. Nós o fizemos. Informamos. Certamente, por isso vejam essa grande primícia que nós trouxemos para vocês. Vai ficar isso aí e recomendo ver 2, 3 vezes o vídeo do Mauro Biglínio. Por favor, é extraordinário. Ele se dá conta de tudo, como alinhava. Só falta o tema do nacionalsocialismo, o tema da Antártida. Antártida extraterrestre, o tema da Antártida, NS. Para poder completar, falta só isso, para poder completar a sabedoria hiperbórea. Sim, ele já se deu conta que os Elohim, os Eloá, os Adonai, os Yahvés, os Jorge Borges, os Jeovás são maus, não são os verdadeiros, ou seja, são entidades terrivelmente demoníacas, hostis à humanidade, não tem empatia com eles. Vejam, todo o material sempre esteve em nosso nariz, mas as religiões nos cegaram para poder ver essas verdades que estão na Bíblia. Podemos ver isso agora mesmo. Acabamos de demonstrá-lo. Então, sim, são maus. Mas os Antardes, os extraterrestres, alienígenas liberadores, não são maus. Não são os maus. Estão a favor da humanidade, da liberação do espírito humano, porque a humanidade, desde que se criou, sempre foi escrava, submetida a esses ciclos de vida e morte, dor ilimitado. Nem falar dos animais. Estas entidades não são, então, santas, nem santos. Essas entidades são aterrorizantes, são malignas, são satânicas. Já se deram conta? Todas as provas estão aí. Mas, se não nos informamos sobre os Antardes, vamos confundi-los com os maus. E isso é o que querem fazer. Então, não vamos poder ganhar alianças a tempo. Temos que tomar decisões no quadro de sociedades organizadas e nações
ou seja, como nações. Para isso, desde os centros políticos, temos que nos manifestar. Os centros políticos nacionais têm que ter esse conhecimento da existência desses aliados extraterrestres, que no final dos tempos vão sair para nos ajudar contra essa nova ordem mundial que querem instaurar essas entidades sinistras. André, já estamos arredondando, faltaria algo mais? Licenciada, falta algo para dizer nesses últimos minutos da live? E as pessoas se riem disso. Cada vez que sai essa informação, vejo somente carinhas de zombaria. Mas deixem-me dizer-lhes que quem ri por último ri melhor. Então, continuem rindo, continuem mofando da informação. Já quero ver quando lhes caia tudo em cima, porque será como o ladrão à meia-noite. Rápido, vamos nos encontrar no olho do furacão, com todas as coisas. Para isso, para que vocês saibam quem são os Antares, quem são os liberadores, quem é esta dama do Éfa, quem é esta dama que na Bíblia é a iniquidade. Não, é uma grandiosa guerreira, que é quem vai liderar essa batalha final. É a que vai convocar sua militância a esta grande façanha heróica. Então, sempre quando tergiversam algo, distorcem algo, fazem-nos crer que algo é satânico, negativo, essas coisas, é porque aí está a verdade. Então, para isso, muito proximamente, vamos retomar os áudios de derrota mundial, para que vocês aí se informem de quem são os demônios na realidade e quem são os que estão na Antártida. Então, vamos continuar com essa terceira temporada do audiolivro Derrota Mundial, de Salvador Borrego, que é tão imprescindível, porque nos mentiram em tudo, nos enganaram em tudo. Tudo está distorcido e tergiversado a favor de uma sinarquia que está incrustada em todas as nações, senhores. Todos os governos do mundo são vassalos desta sinarquia, lambe-botas da sinarquia, colaboram com a sinarquia. Então isso tem que se decidir em uma guerra, como nas guerras medievais, essas guerras belas a campo aberto, esses confrontos heróicos. Assim é, licenciada, assim é, licenciada. Estamos vendo, nossas sociedades já estão polarizadas como nunca, desde a Segunda Guerra Mundial, e são essas duas facções, a facção sinistra, falsária da história, igualitarista, que quer uniformizar as sociedades para um pensamento único e para um materialismo abjeto. O comunismo castrado de gentilidade ou de gentileza, castrado de verdade, castrado de metafísica. Isso é o que vemos nos nossos governos sociais democratas, comunistas, governos socialistas, que estão agora pululando em todo o mundo. Isso é o que vemos, e as pessoas espirituais estão cansadas. Vocês acreditam que vamos permitir que as coisas continuem assim? É claro que não. Há 15 anos que estamos preparando espiritualmente as pessoas. Queremos resgatar todas essas pessoas que podem assimilar a sabedoria hiperbórea. Para que batalhemos? Acreditam que ter o aparato do Estado é ter muito poder? Sim, muito poder. Mas deixaram que as corporações que não são do Estado e corporações que pertencem aos sinistros
dominem o mundo e têm essas corporações supranacionais tanto ou mais poder que os próprios estados, mas não nos deixemos enganar. Jamais vão ter tanto poder quanto o estado, mas nossos estados estão divididos e governados por gente ignorante, governados por gente corrupta, meliantes, máfias que não querem soltar o poder e querem instaurar uma ditadura e querem submeter-nos pelo medo, a fome, a baixeza, a corrupção. Não vamos deixar. E a mentira, não vamos deixar. Senhoras e senhores, por isso é essa mensagem. E por isso é tão importante que interpretemos bem a história e este evento que ocorreu nos Estados Unidos, recentemente, no Capitólio, no Congresso, que discrimina o Mauro Biglino, que é incrível, para que vocês saibam como vem à mão toda a quantidade de informação que necessitamos para compreender este evento e o que se vem pela frente, porque estão preparando um estado de emergência global. Talvez com outra pandemia, pode ser uma guerra mundial generalizada. Estamos vendo que a batalha final vem, então morrem as eleições democráticas, começam ditaduras em todas as partes, porque é um estado de guerra, e evitam que pessoas que politicamente poderiam ser incorretas e poderiam obstar os planos dessa sinarquia para que não cheguem ao poder, como Donald Trump nos Estados Unidos, que há pessoas que dizem que não vão deixar que Donald Trump volte a ser presidente. Por quê? Por que será? Porque senão se atrasam os planos de posicionamento mundial e para a sinarquia está acabando o tempo. Então vai cair o tabuleiro, então vão cometer um erro estratégico. E aí, onde temos que estar com tudo, porque nós temos que nos preparar nesse estado de emergência, esse Blue Beam, para mostrar-nos como são maus os Antardes, para que quando se apresentem e quando comecem a batalha, então a humanidade confusa siga do lado realmente dos opressores satânicos e volte à quarentena, ao invés de lutar costas a costas com os Antardes, e se fechem em suas casas, em seus sótãos e nos seus porões, para ver o desenlace da luta. Não, senhores, a sinarquia vai ficar como, os salvadores, porque eles são os únicos que têm a informação, eles são os únicos que sabem como combatê-los, e as pessoas, assim, de boca aberta, vão se alegrar porque o advento, o posicionamento da sinarquia e vai clamar e vão se alegrar, mas não sabem que é o princípio do fim, porque os Antardes não vão deixar que a sinarquia se posicione. Senhores, vão lutar. Então não podemos perder isso, sermos espectadores, vamos lutar também, mas pelo lado indicado. Estamos fazendo, licenciada André, com todos os nossos desdobramentos. Quero agradecer a vocês por terem dado seu tempo no seu fim de semana. Você que trabalha tanto, 24/7 pela sabedoria hiperbórea, para poder fazer essa Blitzkrieg. Era necessário fundar outra vez um canal nessa plataforma sinárquica para informar as pessoas. Vão ter surpresas neste canal, senhores, o dizemos. Então, inscrevam-se, deem o seu like, deem sentido e cuidem, porque essa é uma das poucas vozes dissidentes de verdade que existem. E eu lhe conto que muitíssimas pessoas
Bom, eu acredito que a metade do meu dia eu gasto respondendo mensagens, porque é tanta a quantidade de gente que está desesperada buscando o projeto OVNIs. Onde encontra o projeto OVNIs já não está no YouTube. Agora sim estão valorizando o projeto OVNIs. Não é mesmo? Então, aproveitem o que tem e não chorem quando não tenham mais. Valorizem-no, difundam-no. São momentos finais, licenciada Andréa Vitória Cano. Isso é o que queremos dizer para todas as pessoas. São momentos finais. A guerra é depois de amanhã. Já é. Já não há tempo. Se acabou. Agora nos informamos e enaltecemos a própria espiritualidade para nos soltarmos, morrer com honra, lutar do lado da causa do espírito e vender cara à questão, vender cara à sinarquia maldita de Jeová Satanás. Se trata disso. Então vamos nos organizando. Já é tempo, já não é amanhã, em uma década, em 5 anos, não. Não. Já é a guerra. Já é. Estamos em plena. Então, para as pessoas que têm consciência, aqui está. Tem tempo, ainda um pouquinho, o necessário para chegar à sabedoria hiperbórea. A chave das chaves, a chave do projeto OVNIs, a chave que falta para Mauro Biglínio, para Paul Wallis, mas já estamos resolvendo, estamos nos colocando, não é, camarada licenciada? Claro, nós não dormimos, estamos aí a par, estamos fazendo as coisas como tem que ser feitas, sem abaixar os braços, sem darmos um espaço, porque o inimigo tampouco dorme, senhores. Enquanto você joga uma caneta no ar, ele já fez 2 jogadas. Então, não podemos nos permitir que continuem nos dando esses autogoles. Também temos que responder a esses ataques e também os estamos fazendo. A maneira de difundir, a maneira do movimento veganista, a maneira do projeto OVNIs, a maneira de Apos de Bolívia. Gostem ou não gostem, não me importa nada. E gostem ou não do que fazemos, mas o que estamos lhes dizendo é algo que, sim, lhes deve chegar a vocês, porque é uma coisa que vai cair em todos. Além do que, temos que dizer com toda certeza, toda segurança, que tudo o que afirmamos tem sido verdade. Em nada nos equivocamos. A sabedoria hiperbórea não se equivoca. É infalível. Já está demonstrado. Deixem de se aferrar às suas demiurgidades. Deem-se conta de que a alma é o pior inimigo da humanidade, mas é que não apenas somos alma e corpo. No trânsito por esses mundos infernais, talvez sim. O espírito. Isso é que somos. O espírito. Descobramos esse poder, expressemos a espiritualidade própria, senhores. Essa é a mensagem. Para isso é tudo isso. Há que se batalhar. Vem tempos muito difíceis. Sangue vai correr em todas as nossas nações, como nunca antes. Vão continuar dormindo? Não, é hora de despertar. Essa seria minha despedida, licenciada. Avante, Blitzkrieg concluída. Chegamos a Paris. Assim é. Bom, a mensagem já está dada, só depende de vocês, de seu compromisso com vocês mesmos, de sua lealdade com vocês mesmos, de sua vontade. E bom, já estamos até aqui, de todos os atropelos, de todos os abusos,
que cometem os governos contra a sua própria nação, contra a sua própria gente. Isso tem que nos indignar, de reagir, de nos rebelar. Chegou a hora. Força e honra. Força e honra. Chegou a hora de fazer algo de valor, senhores. O melhor que podem fazer para que vocês mesmos comecem a elaborar a sua estratégia é estar esclarecidos, senhores. É participar da estratégia O dos Cidas Leais, de Agartha. Com isso, nos despedimos. Uma ótima noite a todos. Que passem bem. Tchau. Somos Projeto OVNIs. Estamos de volta.